Vamos meditar hoje sobre esse assunto, né? Que o Senhor está junto com todos aqueles que invocam o seu nome, né? Que estamos sempre meditando sobre oração aqui. E hoje eu compartilhei lá um pensamento muito interessante de Edward Bondes, que ele diz: coisas legítimas e certas podem se tornar erradas quando ocupam o lugar da oração. Coisas certas em si mesmas podem se tornar erradas quando têm permissão de fixar-se sem moderação em nosso coração. Não são apenas coisas pecaminosas que prejudicam a oração. Não é apenas de coisas questionáveis que devemos nos guardar, mas sim de coisas que são certas em seus devido momento, mas que recebem permissão de desviar a oração e fechar a porta do quarto de oração, geralmente com um argumento confortante de que estamos ocupados demais para orar. Eu achei um pensamento muito apropriado para esse nosso mundo moderno, né? Temos, assim, inúmeras atividades, e o escritor desse pensamento, Edward Bondes, ele era ministro da Igreja Metodista e morreu em 1913. Ele escreveu muitos livros, né? 11 livros, 9 desses livros eram a respeito de oração. E ele tinha uma vida dedicada à oração. Isso faz a gente pensar um pouquinho sobre se de repente estamos deixando alguma atividade, alguma coisa, né, nos roubar tanto tempo, né, nos tomar tanto tempo, que a porta do quarto de oração fica fechada, né? A gente perde o controle e não usa esse tempo precioso que é o tempo de oração. Que seriam essas coisas que são legítimas, que podem desviar a gente da oração? Uma delas, claro, a gente conhece muito, é a distração, né? A distração. A distração pode ser chamada de divertimento, ou distrair-se com alguma coisa, ou prazer, ou entretenimento, alguma coisa dessas, assim, semelhantes. Por isso, o pastor Batista, conhecido como o nome de John Piper, ele foi ano passado, se não me engano, que ele disse essa frase, que uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Né? Então fica registrado lá, né? A gente sabe que lá no Facebook, lá no WhatsApp, Twitter, se a gente entrar lá, fica registrado o tempo que a gente entrou, o tempo que a gente saiu. E o computador do céu vai ser impecável nesse caso, né? Se a gente chegar lá no céu e falar: Senhor, é por falta de tempo que eu não orei, Deus vai mostrar quantas horas, dias, anos que a gente esteve passando tempo em distração e descuidou da questão da oração. A distração é importante? Nós precisamos de prazer, nós precisamos de uma diversão, né? De vez em quando a gente troca uma figurinha no meio do dia, né, irmão Pacheco? Que a gente ri, né? A Cidinha também. Não sei se vocês mandam entre mulheres algumas figurinhas, né? Umas coisas que distraem a gente está lá no trabalho, atividade. Eu uso rede social para compartilhar mensagem, para compartilhar a palavra de Deus, né? Para fazer uma pesquisa. Eu não fico lá passando tempo. Se é uma coisa que eu não faço, assistir série, filme, novela, nem jornal. Quando eu quero ver notícia, eu vou ler o Twitter, aqueles jornalistas que eu sigo, né? E assim por diante. Então, é bom no meio do dia, ali, de vez em quando, a gente tem uma coisa para distrair, a gente dá uma boa risada, né? Uma descontração. Mas isso não pode tomar tanto tempo ao ponto de a gente não ter nenhuma moderação e a porta do quarto de oração permanece fechada, né? Outra coisa que é muito mais comum é o trabalho. A gente
começa a se dedicar ao trabalho, mesmo para trabalho pastoral, ou qualquer tipo de trabalho, a gente pode... Eu tenho esse problema, né? Me envolvo muito com estudo e trabalho. Agora, essa semana acumulou, fechando relatórios da tesouraria da associação. Estava quase tudo pronto, mas tem que ver os detalhes, ver um recibo que não imprimiu e coisa assim, preparar para a viagem. Então, o trabalho é uma coisa que a gente sempre tem. Então, a gente não pode também trabalhar sem moderação ao ponto de não abrir a porta do quarto de oração para ter aquele momento com Deus. Porque trabalhar sem orar é comprometimento consigo mesmo. Você está só comprometido com o seu trabalho, sua tarefa. Mas quando a gente ora, orar é trabalhar comprometido com Deus, é ter a garantia de Deus, da palavra de Jesus, não é? Buscar primeiro vem Deus e todas as coisas serão acrescentadas, porque o Senhor vai estar trabalhando conosco, né? Vai estar trabalhando por nós. E diz o salmista, né, que ele vai dar para nós aquilo que a gente precisa, até quando a gente está dormindo, ele está trabalhando para que a gente tenha, não falte nada na nossa vida. Então, quando Jesus está dizendo em Mateus capítulo 6, quando orar, vai para teu quarto e entrando, fecha a porta, está falando de um tempo. Nós temos que investir um tempo na oração. Não significa que a gente tem que passar horas e horas, né? Muitos dos irmãos têm uma agenda de atividade, tem compromisso, tem horário para cumprir. Então, o que Jesus está falando não é aquilo que ele falou um pouquinho antes, não é ficar como os publicanos, os gentios, né? Os gentios ficavam repetindo, passando tempo, mas só repetindo, virando reza, aquilo sem sentido, né? Não é isso. Algumas orações na Bíblia que Deus respondeu de uma forma sobrenatural foi coisa de 1 minuto. Quando Elias orou no Monte Carmelo, desceu o fogo, né? Você conta lá no relógio, lê a oração dele, conta o relógio, menos de 2 minutos. Então não é um tempo, é a intimidade com Deus, né? É a comunhão que a gente tem com Deus, que faz sentido investir tempo em oração. E Isaías já tinha falado no capítulo 26, quando Deus falou para o seu povo, olha, entra nos seus aposentos, esconde um pouco lá, fica um pouco de tempo lá, né? Então nós precisamos desse tempo, ele é fundamental. Então, quem ora, acontece 3 coisas que eu quero falar hoje, bem rapidinho. Mantém a mente voltada para o Pai Celestial. Nós temos isso em Isaías 26, versículo 3, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando nós oramos, a nossa mente se fixa em Deus Pai, e então nossa mente fica firme, e nós confiamos no Senhor. O salmista, no Salmo 27, ele fala, meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Então, a gente ora porque tem um prazer de estar em comunhão com o Pai, e a nossa mente fica firme. Segunda coisa é que quem ora mantém os olhos do Senhor voltados para si. Isso é uma coisa que a gente gosta de saber e ter conforto. A gente pensa assim no anjo do Senhor que acampa ao redor, né? Daqueles que o temem, os livra, né? Que a gente está sendo vigiado, está sendo protegido. E o salmista, no Salmo 34, no verso 15, ele fala que os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Então, olha que bonito, né? Que importante. Quem ora, mantém os olhos do Senhor sobre si, porque confia nele, porque está buscando de todo o coração, como diz o Salmo 14, e quem busca ao Senhor de todo o coração, realmente é achado por ele. E, além de orar, manter a nossa mente firme no Senhor, e orar e manter os olhos do Senhor sobre nós, terceira coisa, quem ora recebe poder do Espírito Santo em seu ser. Recebe poder. E a gente precisa de poder, porque a gente não pode viver na carne, simplesmente na intuição, a gente não pode viver apenas na força humana, na capacidade da nossa sabedoria. E o capítulo 3 de Efésios, Paulo fala muito sobre isso, de como ele tinha uma preocupação com a igreja,
e que a igreja conhecesse essa maneira de orar, de encontrar o Senhor, de buscar o Senhor para ter vida, e como ele tinha escrito para Romanos também, lá no capítulo 8, porque os que querem viver só na carne, né, estão só inclinados para a natureza humana, a natureza carnal, mas os que têm uma mente orientada, voltada para o Senhor, então eles são guiados pelo Espírito do Senhor. Então, quando Paulo está falando do que dobrava seus joelhos, lá em Efésios 3,14, para orar pelos crentes lá na cidade de Éfeso, ele fala por que ele fazia isso. Além de toda aquelas coisas que ele falou um pouco antes, né, a respeito da intenção de Deus mostrar graça e abençoar o seu povo, ter um acesso livre, confiança no Senhor, ele fala que ele orava para que, o verso 16, os crentes fossem fortalecidos no âmago do seu ser, com ou por meio do Espírito Santo, com poder por meio do Espírito Santo. Então, nós só podemos vencer num dia de cada vez, mas vencer mesmo, de verdade, com a fortaleza que vem do Espírito do Senhor. Outra coisa que ele fala no verso 17 é que Cristo deve habitar, a sua palavra deve habitar por meio da fé no nosso coração. Nós temos que crer na palavra, a gente sabe disso, né? Confiar na palavra, cada dia confessar diante dos homens, não nos envergonhar do evangelho que é a palavra de Jesus. E ele fala outras coisas aqui, lá no verso 19, ele fala uma coisa muito importante, que ele orava para que os crentes entendessem o amor de Cristo. E eu acho que a gente tem que entender cada vez mais, porque ele fala do amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Eu não sei se a gente tem esse amor que já excede todo o conhecimento. Todo o conhecimento. Nós temos tanto conhecimento no mundo, nós acumulamos tanto conhecimento, mas entender o amor de Deus é algo sobrenatural, além de todo o conhecimento que a gente possa ter alcançado. Por isso, nós precisamos dedicar tempo para a oração. Nós precisamos dedicar tempo para a oração, porque temos um Deus maravilhoso. Nenhum povo do mundo tem um Deus assim. Sabemos que os deuses dos povos são invenções, né? Eles inventaram os seus deuses. O nosso Deus é o Deus que nos criou, Deus que nos revelou o motivo da criação, e Deus que está conosco, e mostrou todo o plano da redenção, e fez a nossa redenção quando Cristo Jesus veio ao mundo. Então, como disse Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 4, nós temos um Deus tão próximo, tão pessoal, que nenhum povo no mundo tem, e nós podemos invocá-lo, quer dizer, nós podemos orar e falar com ele pessoalmente. E Isaías diz que ele nos atende, ainda quando estamos falando, e ele já nos ouve antes mesmo da gente falar. Esse Deus maravilhoso, ele só está esperando a gente buscar através da oração, como lemos aqui no Salmo 145, e ele vai mostrar para nós: olha, eu estou junto com você, né? Eu estou junto de todos aqueles que invocam o meu nome, todos aqueles que clamam pela minha presença. Então vamos continuar orando, e lembrando de Jeremias 33:3, né? Clama a mim e anunciar-te aí coisas grandes e firmes que não sabes, ou como a King James traduziu: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então, sempre haverá uma coisa nova que Deus vai revelar, Deus vai responder aquilo que vamos buscar através da oração. Então, não vamos deixar que coisas até legítimas, justas, corretas, se tornem erradas, se nós, sem moderação, permitir que elas impeçam a nossa oração, não é? Vamos cuidar para não ficar ocupado demais, para não ter uma vida inútil, para não tentar um conforto, como muita gente tenta buscar conforto, dizendo: eu não consigo orar porque eu sou muito ocupado. Nós sempre podemos encontrar tempo para falar com o nosso Pai Celestial, para manter a nossa união, a nossa intimidade com o Pai.
através da oração, para continuar recebendo dele todo o governo, né, toda a direção e toda a provisão. Ele tem tudo para nos dar, disse Jesus, né? Ele está cuidando dos passarinhos e muito mais de nós, né? Que somos seus filhos, e ele há de nos abençoar. Vamos então preparar o coração para orar, confiando que o Senhor, nosso Deus, está próximo, e Ele é tão pessoal, que Ele somente está esperando a nossa oração para mostrar coisas grandiosas, coisas ocultas ainda que a gente não sabe, mas que Ele terá o maior prazer em fazê-lo, né? Porque nós confiamos nele. E é o nosso Pai amoroso. E vamos dizer para o Senhor que não vamos deixar a distração, trabalho, nenhuma coisa, roubar o tempo precioso da oração. Por isso estamos hoje aqui, né? Irmãos e irmãs estão conosco aqui também através do chat, e temos outras oportunidades, e devemos ter outras oportunidades.